Bem-vindas ao podcast Viagem com a Adri. Eu sou Adriana Ventura, educadora e professora. E aqui nós vamos explorar as reflexões sobre o amor romântico, os papéis de gênero patriarcais e as performances que moldam as relações tradicionais. Prepare-se para uma jornada de questionamento e de descoberta. Vamos juntas? Olá, gente! Na nossa conversa de hoje eu vou falar sobre as soldadas do patriarcado. E para ter essa conversa com vocês, eu vou trazer alguns exemplos de discussões que já aconteceram na minha página e por que eu as chamo de soldadas do patriarcado. Bom, existem alguns discursos que eles precisam chegar nos homens. Nem todos os discursos eu trago um olhar para os homens, porque eu não acredito que alguns privilégios eles serão capazes de largar em prol de viver a relação idealizada, a relação tradicional, a relação monogâmica de posse, domínio e controle, dentro do delírio romântico que a gente quer. Então, não. Prestem atenção que a conversa não é para convencer os homens a viver o delírio da monogamia com você. Quando eu quero que o debate ele chegue aos homens, é porque envolve algumas questões que podem ser limitadas por nós mesmas nas relações. Ações individuais que vão impactar coletivamente em mudanças que são urgentes, que são necessárias, que são mais que precisas. São muitos os debates que precisariam chegar lá para que a gente responsabilize os homens, porque responsabilizar homens por aquilo que compete não é definir ou tentar desesperadamente convencer eles a exercer papéis patriarcais de gênero que não tem tanta lógica, como pagar a conta, por exemplo, de um restaurante e deixar de pagar, a pensão para os filhos. Percebe? Eu vou sim exigir dos homens a responsabilidade de arcar com os seus filhos, mas não me peça para levantar a bandeira para homem pagar jantar. Essa discussão, ela não está em pauta porque ela sustenta a ideia do homem provedor dentro de uma ideia performática e não dentro de uma ideia de que realmente deveria ser o homem provedor dos próprios filhos, que é o que ele precisa fazer. Não temos tido homens provedor na nossa sociedade, mas temos a performance do jantar como uma máxima. Isso desvia bastante o nosso discurso, o nosso debate, para ações práticas reais que mudem a nossa realidade, que mudem os problemas. E não só performem a ideia do amor romântico. Então, às vezes as mulheres elas anseiam tanto pela ideia do amor romântico que elas deixam de reclamar e protestar por aquilo que realmente deveríamos estar protestando e reclamando e solicitando, né? Saber que muitas mulheres discutem quem paga a conta me dá uma grande tristeza, porque a gente tem pautas extremamente sérias a respeito de prover, a respeito da mesma pauta, que é prover os filhos, por exemplo. E isso não acontece. Por que a gente não está falando disso e está falando de homem pagar conta? Percebe como é problemático? Esse é um dos discursos das soldadas do patriarcado. Se for para pagar uma conta e para barganhar o sexo, que é manter o homem dentro dessa dinâmica de poder em que ele tem que exercer só esses papéis patéticos sociais,
E a gente já vai achar que isso é uma das coisas mais lindas e maravilhosas que ele fez. E ele vai conseguir obter com isso, aos poucos, o nosso controle emocional completo. Ele só precisa de algumas poucas performances, em alguns poucos encontros, e a mulher já vai dizer que aquele homem é o homem da vida dela. Tudo muito fast food, muito rápido. É a geração instantânea. Viver no mercado afetivo é tão absurdo para as mulheres que elas têm buscado fugir disso de maneira quase instantânea nesses relacionamentos fast food, como eu gosto de chamar. Enfim, as soldadas do patriarcado, elas aparecem primeiramente quando a gente fala de independência financeira e de autonomia financeira, que nos faz não discutir por contas, mas por melhores salários, discutir por homens terem responsabilidade, maiores responsabilidade com seus filhos e tirar a mulher desse lugar de passividade, sabe? Desse lugar da conquista. Essa coisa do homem pagar, principalmente se a gente pensa numa realidade da periferia, ela não se sustém. O homem não tá ganhando tantos salários mínimos para poder bancar. A gente está vivendo uma crise financeira em que muitas pessoas ganham um salário mínimo. Então, esse homem provedor está muito mais atrelado a um mito e uma expectativa comportamental nessa fase da conquista do que a uma prática realmente de prover. Só que essa simbologia do homem provedor que paga o primeiro jantar no restaurante, ele já estabelece entre os pares a hierarquia. Quem vale mais, quem vale menos, quem define através do dinheiro o poder sobre o outro. Ah, mas eu não vou pagar conta para o homem. Não, não pague. Pegue seu dinheiro e saia com as suas amigas, que é muito melhor. Se com suas amigas a discussão sobre quem vai pagar a conta é impensável, por que essa conta é tão necessária com o homem? Justamente porque ali é uma barganha. Se não fosse, isso não estaria em discussão. Ah, mas eu ganho menos. Ah, mas eu não tenho tanto dinheiro. Então, procure uma maneira de ganhar mais. E não para sair com homens. Para ele pagar a conta. Até porque, e depois? Ele vai conseguir bancar todas as nossas necessidades financeiras e ser o nosso provedor? Ou isso só vale durante a fase da conquista, né? Ou até o sexo. Trazer esses argumentos de ai, a mulher ganha pouco, ai, mas a mulher periférica, ai, mas eu gosto muito de ser uma mulher negra e periférica, porque eu falo com local de fala, eu ainda estou na periferia, eu trabalho na periferia, né? Eu venho de uma família de classe baixa. E aí, quando as mulheres falam, né? Às vezes, muitas delas de outras classes, de outras cores, de outras realidades, mas elas usam, as soldadas do patriarcado, usam, né, as estatísticas reais das mulheres pobres para argumentar na manutenção de um papel patriarcal que nos mantém em passividade. Por quê? Elas querem a manutenção dos papéis patriarcais que o homem exerce e que vão para essa lógica do amor romântico único e exclusivo. Como eu já falei, as mulheres estão delirando pelo amor romântico único e exclusivo. Então, qualquer atitude que enfraqueça essas performances românticas, invalidem, elas vão defender com unhas e dentes a manutenção dessas práticas, por mais absurdas que elas sejam. Na minha página eu também já discuti a respeito da nossa sexualidade, com duas pautas bem interessantes. Uma delas
é sempre problemática, que é falar sobre a necessidade dos homens contribuírem com a responsabilidade na contracepção. Eu trago isso no meu livro, A Síndrome da Escolhida. E a gente sabe que os métodos contraceptivos não são 100%. Se eles não são 100%, existem falhas, chances altas de risco. E é por isso que a gente vê tanta mulher falando que engravidou mesmo tomando anticoncepcional. Porque provavelmente ela está fazendo só uma barreira. E por que ela só faz uma barreira? Porque os homens, eles se tiram da responsabilidade de fazer qualquer ação contra a concepção. Eles não usam camisinha, eles não pensam em vasectomia. Tudo para eles é dentro. E quando eu trago essa pauta de responsabilidade dos homens, aparece novamente as soldadas do patriarcado falando as coisas mais absurdas a respeito da sexualidade. Seja direcionando todo o nosso prazer apenas à penetração, quando a gente sabe, né, que a parte da vagina da mulher, né, o clítoris, tem inúmeras terminações nervosas que vai muito além de somente penetrar. Fora, né, claro, das questões de pesquisas que trazem a insatisfação das mulheres hétero com o sexo em relação aos homens, por inúmeros motivos, que a gente passaria esse podcast inteiro listando aqui. Uma contradição, né? Então, as soldadas aparecem para falar que elas não gostam de borracha, que elas preferem sem, que elas gostam que o homem finalize dentro delas, porque é uma delícia, é maravilhoso, é um fetiche. E eu não duvido que seja, né? Porque a mulher, nesse lugar de desejada, vai sempre ocupar o lugar de passividade, de se motivar, né? De se deliciar e até mesmo de se realizar, dando a ideia de prazer máximo para o outro. Então, olha que sensível e complexo. Quando eu falo de responsabilidade dos homens, que eles também deveriam ter com a camisinha, com a vasectomia, com a contracepção e com a prevenção de doenças, as mulheres aparecem como uma soldada do patriarcado falando o que elas gostam ou não. E ignoram completamente toda a discussão. Inclusive, vou indicar aqui ejaculação responsável e eu trago essa análise da síndrome da escolhida em relação às soldadas do patriarcado, em relação à vulnerabilidade sexual no meu livro A Síndrome da Escolhida. Mulheres, vocês já ouviram falar da Síndrome da Escolhida? Essa é a minha tese de como as mulheres acabam em uma situação de vulnerabilidade, numa busca quase que doentia para que sejam assumidas como únicas e exclusivas em relações monogâmicas, enquanto os homens se sentem socialmente privilegiados por assumir essas relações. Bom, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa tese, acompanhe as minhas reflexões no Instagram e no Facebook, @AdrianaVenturaOficial. Bom, outra discussão que para mim foi muito absurda e que eu também tive as soldadas do patriarcado, que foi a respeito da maneira como a gente expõe a nossa sexualidade, como a pornografia ela tem uma influência extremamente negativa, né, na maneira como a gente performa. Tudo é performance, né? E é bom que a gente reflita o porquê a gente tem reproduzido essas performances e da onde elas vêm. Então, a gente estava falando das performances sexuais e um dia eu até postei, sempre que eu posto esse vídeo, eu falo sobre performance sexual também, é um barulho. Falar dos papéis patriarcais de gênero, dos mitos que se criaram ao redor dele, é arrumar confusão na minha página.
Porque quando eu trago exemplificados papéis patriarcais de gênero, eles saem da sutileza das teorias e eles partem para a prática. E muitas das práticas que eu exemplifico atravessam as mulheres que me seguem nas ações que elas praticam para fazer a manutenção do relacionamento delas. E aí é um peca-pacapá na minha página de mulheres ali completamente incomodadas de se reconhecer naquela atitude e de tentar justificar o porquê elas continuam tendo essas atitudes, que é tão benéfica para os homens e para o patriarcado. E às vezes ela não consegue perceber que essas atitudes é a manutenção dessa ideia de estar ocupando um lugar de exclusividade na vida deles. Voltando às performances sexuais, quando a gente fala do gemidão, né? E das histerias, da gritaria absurda e de como isso pode, não deve, não que é de maneira tão intransigente assim, porque a gente sabe que a sexualidade é um atravessamento muito complexo do ser humano, né? Mas que muitas dessas performances estão estranhamente atreladas às mesmas performances que a gente vê em filmes, né, adulto. Nós já, inclusive, tivemos um conteúdo na minha página onde garotas de programa falam como é performático a questão do sexo. E elas são mulheres que trabalham com isso e que entendem muito bem como é toda essa performance. Inclusive, dentro da própria prostituição, as mulheres performam muito parecido com o que os homens esperam do relacionamento tradicional que eles constroem fora da prostituição, mas que, inegavelmente, é uma das faces dela. As mulheres que performam a namoradinha, né? São garotas de programa, mas que vão performar dentro dessa expectativa social de ser a mulher passiva, amável, doce e que segue ali a soberania do homem que pagou, seja com a performance romântica ou seja com dinheiro. São duas faces da mesma dinâmica. Enfim, falar das performances sexuais é sempre um problema, porque as mulheres novamente trazem os gostos pessoais e as práticas dela para tentar invalidar o fato que muitos homens não têm tido a responsabilidade, o cuidado, para tentar invalidar, né, que seja talvez um problema mesmo, né, essa ideia, essa imagem que a gente criou do sexo e que é toda deturpada pela pornografia. Como seria fora dessa expectativa pornográfica? Né? Como que a gente criaria, imaginaria os nossos desejos fora dessas expectativas patriarcais do pornô? Como a gente traria a ideia do erótico, que é tão importante, que faz parte do ser humano, mas fora da ideia pornográfica que deturpa, né? E que agride, que ofende, que performa a ideia do prazer e do sexo, sempre voltada para agradar esse homem, né? O homem que ele te coloniza, ele te domina, ele te possui. É a colonização do corpo da mulher através das práticas sexuais muito questionáveis, por assim dizer. Mas aí, quando a gente vai falar disso, elas vão falar que gostam de gritar, que gostam do dentro, que não gostam de usar camisinha. Por mais que, quando elas falam isso, talvez elas não percebam que as principais não beneficiadas, prejudicadas, são elas mesmas. Então, aí, tudo bem, pode ser uma escolha, mas será que é uma escolha consciente? Responsável com ela mesma, de auto-amor, de auto-carinho? Será que é uma escolha? Né? Fica aí esse questionamento muito interessante em relação a essa questão das práticas sexuais. E
de todas essas performances e desses papéis patriarcais que são comumente exercidos por homens ou por pessoas que ocupam esse lugar e que são extremamente defendidos. Por quê? Porque esses papéis, eles sustentam a ideia, a lógica do amor romântico que essas mulheres tanto buscam. Então, como você vai questionar performances que são a base para fazer os relacionamentos tradicionais funcionarem? Se não for essas ideias, né, de se isolar na instituição casal, por exemplo. E aí quando a gente fala, olha, não é saudável estar tanto tempo com uma pessoa. E eu trago, né, o porquê manter a individualidade nos leva para esse caminho de autonomia, de emancipação. Que trilha é essa, né, que a gente segue para manter relacionamentos mais saudáveis? Por que manter relacionamentos, entre aspas, saudáveis? Precisa fazer com que a gente abra a mão da nossa autonomia, do nosso protagonismo, dos nossos gostos. Porque a gente precisa necessariamente se isolar nessa instituição casal. E aí, quando eu faço discussões como essa, vai ser comum as soldadas do patriarcado aparecer. Elas aparecem e elas vão dizer que é a escolha delas. Ai, eu gosto de ir na barbearia com meu marido porque eu gosto de criar bons vínculos com o barbeiro dele. Ou eu gosto de ir no moto Uber porque eu ajudo meu namorado a entregar mais rápido as pizzas. Eu gosto de ir no Uber com meu marido porque eu gosto de acompanhar as pessoas que ele vai levar e ser uma confiança para ele dentro do carro, ser uma companhia. Eu gosto de trocar o... Essa foi a pior. Trocar o óleo com meu marido porque aí eu vou entender de carro e ninguém vai me fazer de besta. E as argumentações para justificar essas narrativas e mentirinhas que elas contam para elas mesmas. E por que elas fazem isso, né? Por que esse movimento? Porque elas sabem que são essas performances que a gente está questionando que são a base para essas relações funcionar. Como que eu derrubo a base para esses relacionamentos funcionarem? Se eu derrubar a base das performances, de que maneira eu vou conseguir formar a instituição casal monogâmica? Tem uma frase que é atrelada de forma errônea a Tuman, que é uma negra que lutava contra a escravidão nos Estados Unidos. E ela salvou muitos negros e pessoas da situação de escravidão. Ela falava, supostamente ela falou, que ela salvaria muito mais pessoas se elas soubessem que eram prisioneiras, né? Que eram escravizadas. Então, muitas ela não conseguiu tirar daquela realidade, por mais que ela tenha tentado. E eu vejo muito disso nas mulheres, né? Que se autoafirmam quase como um mantra monogâmica. Eu sou monogâmica, não. Por quê, né? Por que disso? Porque esse mantra, essa necessidade de ser algo e de se definir algo, né? Isso acontece muito para fazer a manutenção desses papéis, desses lugares que elas querem se manter. Então, romper com as expectativas dos papéis patriarcais de gênero, com as expectativas comportamentais que eu tanto aponto, é enfraquecer o script e o roteiro de como essas relações devem funcionar. Então, elas me atacam. Aí elas vão falar que eu não estou considerando e acolhendo as escolhas pessoais dela, como se eu estivesse falando de escolhas pessoais, né? E elas querem trazer para o debate que eu quero atingir os homens e convidá-los a ter responsabilidade em relação a isso. E isso é inegociável. Não é convencer o homem a viver a monogamia comigo. É convencer o homem, convencer não, obrigar
exigir que ele cumpra aquilo que se realmente deve fazer, né? Aqueles problemas reais que realmente temos nas relações com os homens. E isso não tem acontecido, né? Isso não tem acontecido justamente porque questionar esses papéis é questionar a própria fortaleza que se constrói da monogamia com esses papéis. Esse foi mais um episódio de Viagem Quadri. Se você gostou das reflexões que fizemos, vai gostar dos meus livros. As relações monogâmicas existem na cabeça da mulher apaixonada e a Síndrome da Escolhida, disponível em plataformas como a Amazon e a Hotmart. Me siga também nas redes através do @AdrianaVenturaOficial. E vamos repensar a maneira como temos visto as relações e os relacionamentos. Até o próximo episódio.